As autoridades estão preocupadas com o aumento de casos de burla por falsos acidentes. De 2023 para 2024, o aumento de denúncias foi de 47%. É o tema da reportagem especial desta semana. Fui logo abordado por essas 5 pessoas em volta do meu carro, a dizerem que eu tinha batido, que eu tinha tocado, que eu tinha partido. Eu fui olhar o carro, mas o seu carro está todo ele machucado, como é que eu lhe bati? Eu não lhe bati, desculpe. Pedimos-lhe para ter calma, porque ela de facto estava a falar aos gritos. Mas quando eu digo aos gritos, ela estava horrorizada porque a minha filha lhe tinha partido o para-choques todo. A burla já não é nova, mas nos últimos anos tem vindo a ganhar força. Há cada vez mais casos de falsos acidentes que servem para extorquir dinheiro às vítimas. Eu vi aqui este parque, deixei o carro estacionado aqui perto. Quando voltei, entrei para dentro do carro e pus a trabalhar, pus a mudança, mas não andei com ele. E há um senhor que aparece atrás de mim, aos gritos, a dizer que eu lhe tinha batido. Eu saí do carro. Mas como é que eu lhe posso ter batido? Primeiro, mesmo que eu andasse, os sensores não me avisaram. E segundo, eu nem sequer andei com o carro. Maria Otília foi vítima de uma tentativa de burla em Almada. Por já ter ouvido falar deste método criminoso, conseguiu perceber que o comportamento do outro condutor não era normal. E começou-me a ofender, a chamar nomes, todos os nomes possíveis e imaginários. Entretanto, eu fui olhar o carro, mas o seu carro está todo ele machucado, como é que eu lhe bati? Eu não lhe bati, desculpe. Sai um senhor ali da loja dos animais com um saco de ração às costas, só aos gritos, que tinha visto e que eu sou isto, sou aquilo, eu vi, vou ser testemunha. Havia ainda uma terceira pessoa, uma mulher, que também injuriou e fez ameaças a Maria Otília. 2 a 3 suspeitos é o mais comum neste tipo de crime. Estas burlas normalmente acontecem nos parques de estacionamento de grandes superfícies comerciais. O condutor e o outro indivíduo tentam, de forma persuasiva, às vezes até com algum método intimidativo, fazer com que a vítima pague logo esse valor. Pode ir até 200, 300, até aos 500 euros e tentam que as autoridades, a PSP ou a GNR, não seja chamada ao local para participar do acidente e, como é óbvio, não fazem a participação amigável do acidente de forma a que a vítima faça então esse pagamento. Foi o que também aconteceu à filha de Margarida Brazão, desta vez na Malveira, concelho de Mafra. Foi há cerca de 3 anos. Portanto, nós combinámos com a minha filha, ela vinha do trabalho dela e nós chegámos primeiro ao parque do restaurante, vimos-la chegar e vimos-la estacionar. Assim que ela está a sair do carro, já está uma senhora a reclamar com ela que ela tinha-lhe batido no carro. Nós vimos que ela estacionou e que não bateu, pedimos-lhe para ter calma, porque ela de facto estava a falar aos gritos. Isto parece um homem, portanto eles eram romenos, nitidamente, que sai de uma carrinha que estava parada ao lado dela e começa a dizer o mesmo que ela. A dizer, sim, eu também vi, confirmo, ela bateu. A conversa é quase sempre a mesma e o objetivo final também, conseguir que as vítimas deem dinheiro para cobrir um suposto arranjo do carro. O número de casos está a aumentar cada vez mais. Tem vindo a crescer, portanto é um crescimento exponencial, principalmente no último ano. Comparativamente ao ano 2023 é um aumento de 47%. Portanto, trata-se de um fenómeno que nos preocupa, de estarmos com várias investigações em curso. Em 2021, a PSP contabilizou 86 denúncias por este tipo de burla, em 2024, 190. E só nos primeiros 3 meses deste ano foram 111 registros, o que continua a indicar uma tendência de crescimento deste fenómeno. Queremos que o número vá superar o número de denúncias criminais relativamente a 2024. É importante que as vítimas tenham conhecimento deste fenómeno, que existe este tipo de burla, estejam atentas. Tanto no caso de Otília como de Margarida, evitou-se um desfecho pior porque fizeram o que se deve fazer sempre neste tipo de situação. Eu disse, não há problema. Minha filha tem seguro contra todos os riscos, mas além disso eu vou chamar a polícia. Mas não precisa chamar a polícia, basta-me dar algum valor para me ajudar a pagar. Eu não quero que pague tudo, mas pode-me ajudar com algum valor para pagar o que me fez no carro. Eu começo-me a rir e nisto já estou a ligar para a GNR, eles saíram os dois ao mesmo tempo. Eu disse, olha, eu vou chamar a polícia.
Não há problema, nós chamamos a polícia. Não. Polícia não é preciso. Nós acordamos aqui um valor, a senhora paga-me e eu vou mandar arranjar o carro. Se não, eu não lhe vou dar dinheiro. Tem situações destas que não façam qualquer pagamento, que, por um lado, e numa primeira fase tentem a participação amigável, se isso não for possível, em último caso, chamem a PSP ou a GNR para participar o acidente. Se realmente tivesse sido verdade que a minha filha tivesse batido no carro, eles ficavam a aguardar que a polícia chegasse. E o seguro lá pagaria, uma vez que ela até tinha seguro contra todos os riscos. O que é certo é que é uma jovem, estava sozinha num carro, é de noite, só que eles não sabiam que nós já lá estávamos no outro carro à espera que ela chegasse para depois irmos jantar juntos. O que é certo é que nem a filha de Margarida nem a Otília fazem parte da faixa etária preferida dos burlões para vitimizar. E talvez por isso não tenham caído na burla. Neste tipo de burla, a vítima é escolhida de forma prévia, portanto é estudada. Da nossa análise criminal, o grosso das vítimas são pessoas com mais de 80 anos, cerca de 68% das vítimas em 2024 tinham mais de 80 anos. Rafael também não se encaixa neste perfil, mas isso não impediu um grupo de burlões de tentarem a sorte. Eu estava a ir de urgência para o centro de saúde, no Algarve, e quando estava a estacionar estavam 5 pessoas ao pé de uma carrinha de caixa aberta e eu estacionei atrás dessa carrinha. E ao acabar o estacionamento fui logo abordado por essas 5 pessoas em volta do meu carro, a dizerem que eu tinha batido. Eu, com a pressa de ser atendido nas urgências, fui logo direto e disse que já voltava, e quando lá cheguei, efetivamente, vi que eles tinham mexido na peça de reboque por trás. Começaram-me logo a pedir dinheiro, a dizer que o arranjo seria 50, 60 euros, 70, mas se eu lhes desse 50 na altura, ficaríamos com tudo resolvido. Rafael não chamou a polícia, mas percebeu que estava a ser vítima de uma burla. Disse que não tinha ali dinheiro. Eles disseram que está uma caixa de multibanco ali ao pé. Eu disse que não tinha o cartão, que tinha o cartão bloqueado na altura, que era apenas um estudante que estava à espera que o meu pai me desse o dinheiro para o mês. Inventei-lhe umas desculpas. Para além de ser imperativo não entregar qualquer quantia de dinheiro numa situação destas, é também importante que ajude as autoridades na identificação dos burlões. Perante uma situação destas e após chamarem as autoridades, a PSP ou a GNR, tentar tirar o máximo de características dos burlões. O número de suspeitos que compunham o grupo, 2 ou 3 suspeitos normalmente, se são homens, se são mulheres, idade, a indumentária, portanto a roupa que trajavam naquele momento, se falam português, se falam uma outra língua estrangeira, o tipo de sotaque que têm, até para nos fazer também e para nos auxiliar depois durante a investigação, a estatura, se possível, a marca e o modelo da viatura, a matrícula, para que depois possamos, já na fase de investigação e sob a coordenação do Ministério Público, tentar chegar a estes grupos criminosos. E mesmo quando consegue escapar à burla, o incidente pode não ficar por aí. Passado 1 mês e meio, fui chamado à esquadra da GNR do meu local de residência. Eles disseram que tinha sido feita uma queixa em que eu supostamente lhe tinha partido a peça de reboque da carrinha de caixa aberta. Foi feita a peritagem ao meu carro, foi feita a peritagem à carrinha e efetivamente chegámos à conclusão que aquela peça já estaria partida há mais tempo. Eu mandei as contas para o seguro, mais tarde o perito contactou-me, eu contei, ele disse-me logo que não tenha problemas porque nós não vamos pagar nada porque eu vi o carro dele e isto foi mesmo uma tentativa de burla. A senhora foi... Todas as pessoas funcionassem assim, não havia tanta burla. O problema é que as pessoas ficam assustadas e têm medo. Apesar do susto, estas 3 pessoas conseguiram escapar aos burlões, mas a PSP tem vindo a fazer várias detenções nos últimos meses por este tipo de crime. Uma dessas situações aconteceu no mês passado, aqui nos Olivais, mais concretamente no parque de estacionamento deste centro comercial. Um idoso de 84 anos foi burlado em milhares de euros quando um homem de 24 simulou um acidente e depois perseguiu o idoso até casa. Quando a PSP deteve o suspeito, este já estava junto a uma caixa de multibanco com a vítima e com 2.700 euros na mão. Aqui na zona há vários relatos, não é? Pelo menos sei de um. Ele veio atrás da senhora,
e tentou-lhe extorquir dinheiro e até fez um telefonema a dizer quanto é que seria o valor do arranjo do carro que era para ela lhe pagar. Tenho um caso de um senhor que realmente deu 300 euros, ficou assustado, nem se apercebeu do que é que estava a acontecer e deu-lhe os 300 euros. Só depois de ter saído do parque de estacionamento é que ele se apercebeu o que é que lhe tinha acontecido. São suspeitos também, muitas vezes, das investigações que já temos em curso, de outro tipo de burlas, também presenciais e que vão evoluindo ao longo do tempo, alguns deles já com condenações e com situações registadas já no âmbito de crimes contra o património, tanto burlas como furtos. Atuam quase sempre em grupo, maioritariamente são homens entre os 30 e os 50 anos, embora também já haja mulheres a praticar este tipo de ilícito, que pode ser classificado de burla simples ou qualificada, dependendo da situação. A qualificativa possível seria se tratasse, neste caso, de uma pessoa particularmente frágil, que é o caso da maior parte das pessoas idosas. Confesso-lhe que teria alguma dúvida em aceitar que pessoas que se dedicam a este tipo de criminalidade, que vitimiza quem tem menor capacidade de percepção de uma situação ilícita, não seja agravada. Portanto, na minha opinião, os tribunais e as polícias deveriam ser um pouco mais severos, precisamente porque se tratam de vítimas particularmente sensíveis. Além do falso acidente, o falso atropelamento também é um fenómeno que tem tido a atenção das autoridades. Há um burlão que vai a passar numa passadeira e que simula um atropelamento por parte da vítima, também tentando que a situação se resolva ali de forma mais rapidamente possível, pedindo ali um valor para ressarcir os danos, normalmente ou em óculos de sol ou num telemóvel, e aqui o valor normalmente é mais baixo, portanto entre 100 a 150 euros. Não é, digamos, um mero acidente que envolve chapa. Os danos pessoais já levam à abertura obrigatória do processo de crime. Por imposição legal, a polícia tem que abrir um inquérito para verificar sobre um comportamento censurável. Isso assusta as pessoas. E, como é óbvio, a tendência para pagarem, para se livrarem desse problema, será maior. Em qualquer das situações, o importante é denunciar, mesmo que tenha sido só uma tentativa de burla. Não chegámos a apresentar queixa. O facto é que não tinha acontecido nada. Lá está, ia ficar em nada. Não me quis dar ao trabalho porque sabia que poderia não dar em nada e para me dar ao trabalho desse processo longo, pensei melhor não. É importante denunciar sempre, para que o nosso Departamento de Investigação Criminal possa desenvolver a sua análise do fenómeno, ir acompanhando a evolução deste fenómeno e, muitas vezes, também juntar esse tipo de registro e esse tipo dessa denúncia a outras situações que já estão em investigação e, portanto, torna-se importante toda e qualquer situação relacionada com esta questão que seja denunciada. Apesar do alvo serem os mais velhos, pode acontecer a qualquer pessoa e é importante que esteja atento a comportamentos suspeitos. Na área de intervenção da PSP, este tipo de crime acontece dentro das grandes cidades, em parques de estacionamento. Mas a GNR também tem registro de vários casos de burla com falsos acidentes. No início deste mês foram detidos 3 homens em Montemoro Velho e Santarém por simularem acidentes com idosos. Houve situações em que as vítimas foram seguidas até casa, onde os burlões conseguiram furtar ainda mais dinheiro.